sobre adoração. Eu quero ler com você o versículo 44 de João 5. Diz assim o texto, a palavra: como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, para que não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis das minhas palavras? Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor aqui sobre nós, que a tua palavra seja nítida diante de nós, que ao nosso coração seja edificação. Oramos assim, Pai, de forma que possamos ser instrumentos nas tuas mãos nesta geração, porque somente por meio da nossa mente e coração transformados é que nós podemos glorificar o teu nome. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler se refere ao momento de que Jesus confronta os religiosos, as pessoas que professavam a fé em Deus, que acreditavam no Senhor como único Deus. Os religiosos eram eles os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos e os sacerdotes que lideravam. Havia também o tribunal religioso chamado Sinédrio, que era composto de 70 religiosos dentre os partidos que eu acabei de citar. Havia os partidos dos fariseus, dos essênios, dos saduceus e assim vai. E eles eram liderados pelo sumo sacerdote. Então, Jesus está confrontando eles, pois eles não acreditavam que Jesus era quem dizia ser. E Jesus, por um sermão, considero um dos mais ricos dos evangelhos, desde o versículo 16, especificamente aí o versículo 17, depois o 19 até o final, ele fala a respeito do assunto. Eu quero retornar com você sobre o tema que nós estamos abordando, que é como viver uma vida para a glória de Deus. E agora, observando em Jesus, como Jesus glorificou a Deus por meio de sua conduta, de sua vida. E o texto, ele, na linguagem de hoje, o versículo 44, se for possível colocar aí para nós vamos ler juntos. Na linguagem de hoje, João 5, verso 44. E o texto, ele traz uma dimensão muito importante para nós. E aí, para depois, então, observarmos os demais textos. Essa é a NAA, né? Pode ser a linguagem de hoje. Muito bem, vamos ler juntos, irmãos? Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? O que Jesus está dizendo ali? Você não pode esperar o elogio, o reconhecimento dos homens quanto à sua conduta de fé. Você precisa esperar a aprovação, o elogio do próprio Deus. Pastor, e Deus elogia as pessoas? Sim, meus irmãos, eu quero só reler esse texto de novo, porque tem muito material em todo o sermão de Jesus, mas eu quero ler, especificamente seguir o princípio que esse texto nos ensina. Veja, os fariseus, eles estavam acostumados a serem reconhecidos pelos homens. Pode deixar o texto aí. Eles estavam acostumados a serem reconhecidos pelos homens como homens de Deus,
eles faziam orações nas praças, longas orações, e eles andavam com vestimentas que os identificavam como pessoas religiosas dedicadas a Deus. Eles se dedicavam por meio do jejum, por meio da oração, e buscavam ao Senhor e eram reconhecidos como tais. E quem os reconhecia? Os homens. Você pode ver que Jesus, várias vezes, ele não liga absolutamente para o que os homens falam dele. Aliás, é algo que deve curar o nosso coração, né? Você deve se recordar do trecho em que Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam, na pessoa de Pedro. Pedro começa a relatar. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas. Observe, Jesus se dedicando, Jesus curando os enfermos, abençoando as pessoas, pregando o que ele estava pregando, uma riqueza da manifestação de Deus extraordinária, e as pessoas dizendo que ele era outra pessoa senão filho de Deus. Não é? Eu digo que isso é para curar coração, porque hoje em dia, meus irmãos, depende, você está lá fazendo tudo certinho e alguém diz que você é mentiroso, alguém diz que você dá mau testemunho, alguém diz que você não é o que diz ser. Alguns nem dormem direito. E aí Jesus, naquele momento, só se preocupa em perguntar aos discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Você, conhecendo o contexto da caminhada de Jesus, Jesus não estava esperando elogios deles, mas estava buscando provar se eles entenderam a mensagem que Deus estava ministrando através do seu Filho. E quando eles respondem: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, ele mesmo diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás dos céus te revelou. O próprio Pedro profere, e Pedro ali era como que o porta-voz do grupo. Meus irmãos, Jesus não estava procurando reconhecimento, ele estava fazendo uma observação se os discípulos tinham entendido o que Deus estava manifestando diante deles. E o sermão do capítulo 5 de João, ele visa a mesma coisa, organizar o que eles deveriam crer a respeito de Jesus. E aqui, Jesus expressa um princípio forte, e é o que eu vou abordar nessa noite. Para viver uma vida, para viver uma vida que, para a glória de Deus, você precisa estar conectado, esperando ouvir da parte do Senhor o que Ele tem a dizer a respeito da sua conduta. E você deve estar contente somente com isso. Preste atenção, meus irmãos, porque logo aqui eu já quero tocar num assunto fortíssimo. Quando as pessoas foram perseguidas, os cristãos foram perseguidos por Nero, elas foram levados para locais, para arenas, para serem rasgados pelos leões. E aí eu estou usando o termo do que era feito. Eles eram rasgados vivos pelos leões, pelos animais que eram soltos. Isso para alegrar a multidão que estava no cenáculo, que estava naquela arena, no auditório, sentados assistindo. E naquele momento não havia nenhum elogio da parte dos homens. Naquele momento não havia absolutamente nada de bom sendo expresso pelos homens. Só restava a fé. E a fé que faz com que se contemple a Deus como o único que vai proferir palavra. Há um registro na história da igreja que quando eles eram sendo levados para tal sacrifício, e não só nesse momento, mas também quando
foram crucificados mais de 10.000 pessoas, e diz a história que faltou madeira em Roma. E não só eram crucificados, mas quando estavam crucificados, também eram queimados, jogava-se neles material que pegava fogo, para que então eles não só sofressem com os pregos, mas também tivessem seus corpos queimados. E conta a história que eles, mesmo sendo feito tudo isso, eles iam cantando ao Senhor, adorando a Deus. E também há um registro histórico que há situações que soldados cortavam-lhe as línguas, porque não suportavam ouvir que eles estavam felizes sendo levados para serem executados. Meus irmãos, de onde surge isso? De onde vem essa força? Eu disse domingo à noite que nós estamos vivendo um tempo de um evangelho raso. O que é um evangelho raso? É o conhecimento de Deus tão fraco, que qualquer coisa move a pessoa, qualquer coisa a tira do propósito. E nós precisamos nos aprofundar. E como nós podemos nos aprofundar? Buscando a Deus, buscando a experiência, aonde a partir do trono é que sai a nossa força, a partir da comunhão com Deus, que faz com que a sua palavra salte do papel. Então somos completamente fortalecidos para passar qualquer situação. É sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje à noite. Como nós podemos viver para a glória de Deus, meus irmãos? Resposta: esperando do Senhor as palavras que nos supre, ou, se você quiser chamar, de elogio, conforme o próprio Jesus disse. Por isso que eu estou fazendo questão de reler agora com você. Vamos reler? Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? E aí, é claro, para compreendermos melhor o que Jesus está falando, nós vamos ler o texto de Mateus, logo no começo. Mateus, no capítulo 5, por gentileza. Você vai abrir, aliás, Mateus, logo no início, no capítulo 4. Na verdade, é o final do capítulo 3, se não me engano, e eu faço questão de ler com você. Logo que Jesus é batizado, isso mesmo, final do capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Você já sabe do que se trata. O texto diz no verso 13, todos estão comigo? Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, repita, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Muito bem, aqui agora, diante dos homens, vem o terceiro, posso dizer, o terceiro elogio que Deus destinou a Jesus. Por que o terceiro? Porque há o momento em que é anunciado o nascimento de Jesus, quando o anjo vai até Maria,
E ele profere a respeito da identidade de Jesus. Lucas, logo no seu começo. E não só naquele momento, mas também quando nós contemplamos, por exemplo, quando eles são visitados pelos magos, ou quando os pastores deixam os seus rebanhos e vão até o local onde Jesus estava. Nos céus, há a declaração: paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Como que Deus manifestou o bem aos homens? Por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, eu estou chamando de elogio, aqui literalmente é o que nós vemos. Deus elogia o seu Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. O que Ele é, o que Ele faz, me alegra. Amém, queridos? O que Ele faz e o que Ele irá fazer, me alegra. O propósito do meu Filho me alegra. E Ele é o meu Filho amado. Amado. Veja bem, só o fato de dizer filho já era suficiente. Mas Jesus, o Senhor diz: meu Filho amado, que eu amo. Então, Deus aqui, diante dos homens, profere elogio para com Jesus. Agora, isso aconteceu na terra a única vez? Não, irmãos. A maior delas do Antigo Testamento, qual é? Quem pode dizer? Vamos lá? Acabei de pregar um dia desse, hein, irmãos? Tem que pregar tudo de novo, hein? Vamos lá, irmãos? Qual é, no Antigo Testamento, um elogio que Deus faz aos homens? Quem? Jó. Isso aí, né? Jó capítulo 1, o versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha o elogio. Falou bem. Elogiar é o que, irmãos? Falar bem. Não há ninguém na terra semelhante a ele. E aí Deus dá os detalhes dessa dimensão do que ele fazia. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Nós, na série que pregamos, onde nós ouvimos uma série sobre o que nós podemos aprender com a fidelidade de Jó, e quando nós terminamos a série, no final Jó foi restaurado e foi considerado uma pessoa que continuou aprovado por Deus. Ele foi elogiado por Deus mais uma vez. Isso está onde? Jó capítulo 42. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. O versículo 7 especificamente, o texto diz assim: acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Elogiou ou não elogiou aqui, irmãos? Deus elogiou Jó ou não elogiou? Sim. Ele declara: vocês proferiram a meu respeito o que era errado. O meu servo Jó continua proferindo o que é reto. E aí ele continua: portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha o elogio aí: meu servo Jó. E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós. Eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então veja, mais uma vez, Deus, Ele, por 3 momentos, Ele elogia Jó
agora para os homens. No primeiro momento, ele elogia para Satanás. Por dois textos, ele elogia para Satanás. Veja bem, meus irmãos, entenda, situe-se bem aí no entendimento, como viver uma vida para a glória de Deus. Você precisa compreender que o que move a vida de uma pessoa é a palavra de Deus endereçada a ela. É isso que move. Meus irmãos, quando fechamos os nossos olhos, o que é que nós contemplamos? Que Deus abençoe, que você contemple o trono de Deus, como que Ele olhando para você mediante suas atitudes. E meus irmãos, de acordo com o mover do Espírito Santo, sua comunhão com Deus, o que você tem buscado na palavra, você tem buscado se expor à palavra de Deus, aliás, expor a palavra de Deus ao seu coração, o Espírito Santo sempre se moverá para trazer ao seu coração o que é que você tem que fazer, para que você possa ser aprovado por Deus na sua vida. De forma que isso, quando se torna uma constante, você poderá viver sem nenhuma palavra dos homens, mas pleno para caminhar. Eu digo a você, meus irmãos, mediante tantos anos de aconselhamento, não são muitas as pessoas que são satisfeitas com o que ouvem da parte. Entenda o que eu estou falando. Pessoas que se incomodam e que a vida espiritual decai, tem declínio, quando diante de contato com pessoas que fazem o mal para com ela, ou proferem palavras mentirosas contra ela. Se a sua vida espiritual decai, você está ainda movido pela palavra dos homens. Pastor, não aceito isso, eu não concordo, sou ser humano, pastor. Qualquer pessoa fica triste. Presta atenção, quem morreu na cruz do Calvário foi a pessoa que fez o mal para você, que proferiu palavras mentirosas? Certamente você vai dizer, claro que não. Pois é, mas é ela que está determinando sua conduta. Se a sua comunhão com Deus é profunda e suficiente, pode haver a ventania que for ao seu redor, mas você se manterá no local que o Senhor determinou que você ficasse. Por isso, meus irmãos, que eu já passei muita coisa na minha vida, na minha caminhada com Deus, mas no meu coração sempre pesou para abençoar a percepção dos olhos de Deus sobre a minha vida, dos olhos do Senhor sobre a minha vida. E eu me lembro quantas vezes, diante de situações difíceis, no final, por causa da percepção dos olhos do Senhor, eu conseguia me mover para a obediência cada vez mais. Em outras palavras, eu estou dizendo, meus irmãos, que o avivamento que nós esperamos é, na verdade, a falta da visão de quem é Deus para a pessoa. Muito bem, certamente a sua mente deve estar dizendo, será que é isso mesmo? Vamos lá, meus irmãos, só mais um pouquinho. Vai doer só mais um pouquinho. Quando eu digo doer, porque a palavra, quando bate na gente, ela bate, ela mexe com a estrutura que há em nós, e nós que não gostamos de determinadas mudanças, pois é muito mais cômodo continuar como está. É esse tipo de dor que eu estou falando. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar aí no capítulo 6, a partir do versículo 8, a prisão de Estevão. No capítulo 6, no começo,
os diáconos são escolhidos. E veja, Estevão, ele se destaca, pois ele era cheio do Espírito Santo. E aí, o texto da palavra, os outros diáconos também eram, mas ele, no meio deles, se destacou por esse episódio. O versículo 8, compreenda aí, diz assim o texto: ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantando-se alguns dos que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? Eles subornaram pessoas para levantar mentiras contra Estevão. Entenda, você está aqui pregando a palavra e aparece uma porção de religiosos para contestar. Não conseguem lidar com a sabedoria que você está falando. Estevão estava cheio do espírito e de sabedoria. Então pagam pessoas para mentir a respeito de Estevão. Continuando, verso 12. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados, repita aí, meu irmão, ouvindo a sua voz, então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Meus irmãos, em nome de Jesus, receba aí na sua vida. Se você é aquela pessoa que diz: eu não consigo, pastor, pregar para as pessoas, eu já senti no meu coração que eu tinha que chamar fulano e conversar sobre a fé, eu tinha que dizer: olha, o Senhor quer te abençoar, mas eu não consegui. Meus irmãos, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, ele estava cheio de Deus, portanto, poderia proferir a respeito de Deus na medida do que Deus gostaria e quer fazer entre os homens. E assim o fez. Então, o capítulo 7 agora, veja. Aliás, vamos terminar lendo o verso 15, né? Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O que aconteceu aqui? A glória de Deus se manifestou e eles viram o seu rosto como que brilhando, com uma afeição tão bonita, que eles então proferiram que não conseguiam dar outro nome para essa afeição, como algo que não é dessa terra. Rosto de um anjo. Pastor, eles sabiam como é que era um rosto de um anjo? Meus irmãos, aqui é uma expressão de algo que se manifestou nele, que eles só conseguiram comparar com algo que não é dessa terra. O que nós vimos no rosto de Estevão não se pode comparar com nada do que vimos, só pode ser algo do céu, deve ser algo semelhante ao rosto de um anjo. E então o texto expressa, em outras palavras, uma expressão tremenda para algo tremendo do que estavam vendo. Então, capítulo 7, perguntou o sumo sacerdote: isto é verdade? Respondeu ele: irmãos e pais, ouvi,
o Deus da glória, apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Aí ele vai desde Abraão até a vinda de Jesus Cristo, até sua morte e ressurreição. E ele finaliza proferindo no seu sermão a respeito de Jesus. Irmãos, são 53 versículos. E eu gostaria de ler o final. Veja, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas? Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Meu irmão, o homem estava lá sendo julgado e ele pregou com toda a ousadia e autoridade. E então, verso 53, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a obedecestes. Aí o que aconteceu? Versículo 54, ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui de uma coisa, irmãos. Se isso aqui acontece hoje, dá ruim, irmão, dá ruim. Por quê? Eu não sei se você já ouviu essa história. Quando Deus fala, todo mundo ouve. Aonde? Hein? Da onde você tirou isso? Você vai encontrar os profetas genuínos proferindo a palavra de Deus. Um deles foi lançado dentro de uma cisterna para morrer no lamaçal. Profetas apanharam, foram mortos, proferindo a palavra de Deus. E Jesus, pastor, ele pregou para multidões. Sim, meu irmão, sabe quem era pedra no sapato? Quem proferia, quem tinha Bíblia. Portanto, você que tem a Bíblia na mão, você fica esperto, porque você é um candidato a seguir o caminho de quem é barreira para Jesus. Ah, pastor, agora se você cedeu. Meu irmão, você está vendo todos os dias uma multidão de crente que tem tudo para dar certo, com a Bíblia na mão, mas fazendo o que é contrário. Veja na TV, veja nos noticiários, nos canais de YouTube, pessoas que estavam nos púlpitos hoje defendendo coisas contrárias a Deus e à Bíblia. Meu irmão, tem atrocidade de tudo quanto é jeito, e aí as pessoas que não conhecem a Deus, vendo tudo isso, muitos vão proferir durante um tempo, porque eu creio que Deus é maior do que tudo isso, e vai salvar quem tem que salvar, e não tem historinha. Mas o próprio Jesus disse: ai daquele pelo qual vem o escândalo. E há muitos hoje, meus irmãos, por qualquer coisa a pessoa desanda da fé e vai para o mundo. E aí as pessoas que não conhecem a Deus, o que elas sabem de Deus é o que elas veem no comportamento daqueles que proferem o nome do Senhor, ou proferiram. E quem nunca ouviu a frase, por isso que eu não quero ser da igreja? Quem nunca ouviu? Ou seja, nós temos no nosso tempo, num outro contexto, numa outra forma, fariseus, pessoas que proferem sobre Deus, mas completamente contrários. E por que não dizer para aqueles que acreditam que basta vir a cultos e receberem orações e suas vidas
cristãs, então, serão uma bênção, quando na verdade a palavra diz que todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, disse Paulo. Qual é a ordem do Senhor? Seja cheio do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, não tem esse que não tem o desafio de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é para todos nós. E nós precisamos pregar cheios do Espírito Santo. O que é que vai nos manter firmes, custe o que custar, quando a presença de Deus for muito maior do que as circunstâncias? Quando a palavra, a comunhão, o fortalecimento, a percepção das coisas de Deus forem maiores do que as circunstâncias, do que os homens maus, do que os comportamentos inadequados, os maus testemunhos. Ah, pastor, estou tão desanimado, é muito mau testemunho, pastor, eu tenho um monte de gente da minha família que é crente, mas não, de crente não tem nada, e você está desanimado. Meu irmão, você precisa ver a Deus pela fé, de forma que a sua fé seja firme nele e somente nele. Se você desanima pelo comportamento dos outros, você tem sido uma pessoa rasa na fé. Então eu encerro. Vamos ler aí a palavra, verso 54, mais uma vez. Ouvindo eles isso, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quando eu disse assim, se isso acontece hoje, por quê? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que quando a pregação do Evangelho vem sobre o pecador, nem todos aceitarão com alegria. Já tem na internet casos de pessoas pregando na rua. Aconteceu aqui na Argentina, os irmãos estavam pregando na rua e um homem que estava num carro tentando impedir a todo custo, fazendo barulho na mesma altura que eles, buzinando, parando o carro na frente, até tentar atropelar as pessoas. Tentou, porque era contrário. Meus irmãos, causará coceira nos ouvidos, como o próprio Paulo disse. Nos últimos dias aconteceria. E o que é que nós vamos fazer quando houver oposição? Só Deus pode nos firmar firmes. Então, verso 55 do texto, acompanhe. Ele, porém, repita, ouvindo a sua voz, ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui eu preciso dizer a você, hoje o Evangelho está invertido, né? Está invertido. Como assim? Ah, eu estou orando para ver a glória, pastor, aí eu vou fazer a obra. Né? Até agora eu não flutuei, até agora não aconteceu algo sobrenatural, por isso que eu estou aqui de braço cruzado, né? Ou seja, figuradamente falando, né, irmãos? Eu não estou fazendo nada, eu estou aqui precisando de uma bênção. Meu irmão, você já recebeu, você já foi salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo está aí dentro de você. Você só precisa se lançar, crer e obedecer. Então, o texto diz que ele, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Meus irmãos, todos estavam contrários a ele. Somente Estevão estava ali proferindo a fé. Eu repito, você tem visto como no nosso tempo é preciso muitas vezes tão pouco para desviar as pessoas. Certamente você já viu. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa ia deixar a igreja pelo mau testemunho de algumas pessoas, e eu disse, meu filho, você tem visto esse mau testemunho na vida do seu pastor? Não, pastor, misericórdia, claro que não. Eu digo, você está me vendo bater palma para tudo isso e concordar com tudo isso que você aqui proferiu, eu sei que é. Não, pastor, misericórdia, claro que não, o senhor não ia concordar. Então, meu irmão, some com a fé que eu tenho recebido. E assim, irmãos, nós devemos ver. Talvez você olhe para um lado e para o outro, só você restou na sua família. Mas não se esqueça que você está com Deus, portanto, você é que é o relevante no ambiente.
É você que é relevante, não os que estão fora da fé, os que lançaram, que foram embora e não professam mais a fé. Eles não são os que têm a força. Quem está com o poder é aquele que tem comunhão com Deus, e Deus nele é glorificado. Então, o texto diz, no versículo 56, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Meus irmãos, esse homem estava tão cheio do Espírito Santo, que ele não olhou para a incredulidade da multidão. Eles rangiam os dentes de raiva. Você já viu alguém rangendo dente de raiva? Mas ele mesmo assim, tomado pela experiência com Deus, a profundidade com o Senhor, ele disse: olhai. Era para quem? Olhar. Ele aqui como que proclamando para que eles também fossem abençoados com suas palavras: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Diga amém, meu irmão. Eles, porém, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. Veja, ele não deixou de expressar a fé, mesmo não sendo recebido. Verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você deve estar lembrado aqui que ele repete as palavras de Jesus quando proferidas para Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você sabe o que isso significava? Quando Jesus proferiu: em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava declarando, como que dizendo a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva, em especial Adão, que era o governador, que era aquele o qual o Senhor tinha por responsável, tanto é que o chamou. Adão, onde estás? O texto profere dessa forma. Quando Jesus declara: em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava declarando: eu entrego nas tuas mãos, o meu espírito não foi entregue ao acesso das trevas, como Adão deu às trevas acesso ao espírito dele. Você vê até hoje as pessoas, elas são oprimidas por demônios, oprimidas pelas trevas, acorrentadas por demônios muitas vezes. Para a pessoa servir a Deus, primeiro tem que ser liberta, para então ela conseguir ser conduzida. Muito bem, Jesus estava dizendo que ele estabeleceu com isso aquilo qual nos abençoa, que é: ele morreu em tremenda e completa comunhão com o Pai. O meu espírito, só Deus tem acesso, e eu entrego a ele, que é o proprietário, que é o dono de todas as coisas. Jesus estava também proferindo uma palavra como homem, para que ela se sobreposse sobre todos os demais, e isso aconteceu. Você está aqui, e há milhares de anos pessoas são salvas. Cristo morreu, e a sua santidade na cruz nos deu acesso a estarmos debaixo de sua conquista. Ele recebeu do Pai o direito de ressuscitar. O Pai o ressuscitou dos mortos. Então, meus irmãos, veja o que acontece aqui: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mesma palavra, em outras palavras, mesma coisa: recebe o meu espírito. O texto diz:
e o apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpes por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Segunda observação aqui, semelhança com Jesus. Jesus na cruz viu as pessoas e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também proferiu a mesma coisa. Qual é a declaração aqui? Estevão estava até o fim, até a morte, proferindo que seguia o Mestre. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus abre os céus para dizer àqueles que permanecem fiéis, firmes, à oposição dos incrédulos. Deus traz o elogio. Aqui ele não precisou falar uma palavra, só mostrou. Estevão viu o trono, viu os céus abertos e a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. O que é que Deus estava dizendo para Estevão? Tudo que você pregou é verdade. E veja aquilo que te espera. Os céus se abrem para receber Estevão. E ele vê o autor da sua fé assentado à direita de Deus. Todo rei, irmãos, ele tinha à sua direita, podia ser seu filho primogênito, podia ser o general, podia ser qualquer pessoa que ele escolheu para ser o principal depois dele. E era a pessoa pelo qual o reino se manifestava. Tudo passava pela mão dele. No Egito, por exemplo, quem foi a mão do faraó, a mão direita, aquele que está à direita de Faraó e que é a mão dele com autoridade, foi José. O próprio Faraó disse: olha, tudo no Egito, para ser feito, terá que passar pela tua autoridade. Todas as coisas, tu serás o segundo maior em autoridade no Egito. Meus irmãos, quando Estevão vê Jesus assentado à direita, ele vê que quem venceu e quem age na terra é o Filho de Deus, e é no nome dele que nós oramos. E o texto diz: de joelhos ele clama ao Senhor, ele profere para Deus, em nome de Jesus, que Deus os perdoasse por tudo aquilo. E o texto diz que ele adormeceu, termo dado para os salvos, pois eles ressuscitariam e nós ressuscitaremos naquele dia. E é como que o acordar de um sono. Meus irmãos, eu quero nessa noite dizer para você que para viver para a glória de Deus não tem outro caminho a não ser cheio do Espírito Santo e conseguir viver em comunhão plena, movido por Deus, sabendo que você está na obra dele, servindo a ele, e absolutamente as palavras dele são a sua bandeira, estão diante de você. É muito forte essa comunhão e você sobreporá todas as dificuldades. O que é que falta na minha vida? O que falta na minha vida é eu buscar a sua presença, me entregar totalmente, ter uma vida de comunhão, de forma que ele se manifeste em mim, renovando a minha mente, renovando o meu coração, me transformando cada vez mais de glória em glória, de forma que o seu nome encontre total liberdade na minha vida e eu viva como Estevão para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Se coloque diante de Deus agora. Eu acredito plenamente que Deus, enquanto pregávamos,
Deus ministrou o seu coração. Deus falou aí com você algo que você precisa diante dele fazer. Eu creio que você foi tocado, que Deus utilizou das palavras que eu aqui proferi, a palavra dele. Quando lemos a palavra, quando interpretamos, sim, mas acredito também que Deus falou muito mais do que eu tenho usado de palavras aqui. Falou o seu coração. E você sabe o que fazer. Então faça isso em oração agora. Diga para Deus: Senhor, eu obedeço, eu me submeto, e eu vou começar hoje uma nova caminhada de quebrantamento, de entrega, de busca da Tua presença. Eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da Tua voz, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa hora, Pai, te pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor, por causa da nossa fragilidade. Senhor, tem misericórdia de nós que tantas vezes estamos muitas vezes desanimados, porque olhamos para os pecadores, olhamos para os fracos na fé, aqueles que não dão testemunho, e desanimamos. Senhor, eu te peço misericórdia, eu te peço que o Senhor venha sobre nós e o Senhor nos conduza, Senhor, para uma vida plena diante de Ti. Sim, Pai, que diante do desafio de pregarmos a Tua palavra, sejamos fortes e firmes diante de Ti e para com os homens vivermos a fé, para que eles sejam alcançados. Senhor, nós sabemos da nossa pequenez e sabemos um pouco, Senhor, da Tua grandiosidade. Te pedimos, manifesta em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, a profundidade na fé, na comunhão contigo, no fortalecimento das nossas mentes e dos nossos corações. Dai-nos a armadura, Senhor, do Senhor. Dai-nos, Senhor, revestimento de poder, para que possamos, Pai, agir firmes até o fim, transpassando tudo, vivendo toda a experiência, mas no final permanecermos firmes. Sim, Pai, nós oramos, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, no nome